16h21. Rádio Ponto e Vírgula. Jornalismo que não acaba aqui. Exame de vista gratuito. 15% de desconto para quem trabalha no Americas Avenue. A Boutique dos Óculos segue todos os protocolos de segurança para tornar mais acessível o atendimento de qualidade aos moradores do Recreio dos Bandeirantes. Armações de marca própria, exame de vista grátis, condições especiais de pagamento e 15% de desconto para todos do Americas Avenue. Faça-nos uma visita hoje mesmo. Avenida das Américas, 12.900, Bloco 1, ao lado da entrada da Ala Equador. Ou ligue 21 96631 1155. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Questões condominiais que fazem parte do dia a dia do síndico. O desafio da gestão de condomínios. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Happy Hours do Síndico. Apresentação: Dil Melo, Rafa Machado e Romário Soares. Muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje, dia 5 de julho, estamos no ar para mais um Happy Hour do Síndico. E uma boa tarde para você, Dil Melo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora aqui no nosso Happy Hour do Síndico, começando com muita animação aqui no nosso estúdio, né? Para falar desses assuntos condominiais, tem que estar animado. Tem que estar animado. Assunto hoje de suma importância. Abordaremos a Assembleia Condominial, curiosidades, possibilidades e mitos desvendados. Hoje teremos a participação de dois convidados. Um deles ainda com muito esforço, né? Ele foi acometido de Covid, mas ficamos muito honrados que ainda assim ele participará de forma virtual, mas abrilhantará muito o nosso tema. Então, vamos às apresentações. O primeiro, ele é advogado, contador, corretor de imóveis, pós-graduando em Direito Condominial, CEO da Cifra Condomínios, titular do escritório Viana e Nazaré Advogados, delegado da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Niterói, secretário da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial Gonçalo, membro da Comissão de Direito Imobiliário da ABA Nacional e membro da Comissão de Contabilidade CRC-RJ. Também é coordenador do Grupo de Síndicos de Niterói, com cerca de 250 síndicos. É com você, doutor Francisco Nazaré. Boa tarde. Boa tarde, doutor Romário. Muito honrado de participar do programa e estou aqui à disposição para a gente falar da coisa que a gente mais gosta de fazer, que é falar de condomínio. Sempre um grande prazer. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Romário. Mais uma vez, um prazer muito grande poder participar do programa, né? E fazer, como o doutor Francisco disse, o que a gente mais gosta, que é falar de condomínio, né? Graças a Deus está tudo bem. Tudo sob controle. Vamos lá, Romário. Primeiro, a Assembleia Virtual ela já é uma realidade, né? Mesmo antes da pandemia, alguns estados da federação já o faziam, né? Principalmente São Paulo, que já realizava.
Tanto eu como meu afilhado Sérgio Tagiba, a gente entende que não precisa de regulamentação legal para realizar a Assembleia Virtual. Né? Até porque a definição de Assembleia no Código e também na 4591, que é a Lei Especial de Condomínio, não fala que ela é presencial ou virtual ou híbrida, fala apenas a realização de assembleias. Né? E a gente, seguindo o exemplo até das SAs, as assembleias das SAs também se realizam de forma híbrida, de forma presencial, de forma virtual. Contudo, né, em 31 de outubro de 2020, a lei federal que permitia um dos seus artigos, que é a 14010, permitia a Assembleia Virtual, ela se expirou em 31 de 10 de 2020. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos uma lei, a 8836, que permite a Assembleia Virtual em época de pandemia. Né? E o estado de pandemia foi prorrogado agora pelo governador Cláudio Castro. Mesmo sem a gente entender que precisava de uma regulamentação legal, condomínio funciona muito igual a jogo de bicho, né? Vale o que está escrito. Né? E então a gente teve, por necessidade, até de solicitar ao nosso deputado Coronel Salema uma lei que regulamentasse algumas coisas. Dentre elas, o fechamento das áreas comuns, a prorrogação da pandemia, a possibilidade da realização virtual quando não houvesse a possibilidade de realizar a Assembleia presencial. Entendo que até hoje a gente não tem a possibilidade de realizar presencial, apesar de alguns condomínios estarem realizando, ainda estamos num momento de vantagem muito complicado. É claro que a cada dia a gente vence mais uma etapa, mas eu entendo que não precisava de regulamentação. Mas, assim mesmo, o único estado da federação que tem uma lei específica proporcionando e autorizando a Assembleia Virtual é o estado do Rio de Janeiro, a Lei 8836, de autoria do deputado Coronel Salema e com texto do nosso brilhante Sérgio Tagiba. E dizendo que a lei é de autoria do deputado Coronel Salema, salvo engano, com mais 30 ou 33 deputados, inclusive o presidente da LERJ, André Siciliano, pegou coautoria. O texto é do doutor Sérgio Tagiba, né? E dentre outros assuntos da lei está a possibilidade da realização da Assembleia Virtual, apesar de entendermos que não necessitaria de uma autorização nem de lei prévia para a realização da Assembleia Virtual. Então, Romário, foi bastante interessante, porque a OAB Niterói institucionalmente tem a Comissão de Direito Imobiliário da OAB Niterói, melhor dizendo, institucionalmente, tem uma relação muito boa com o gabinete do deputado Coronel Salema, com o deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. Né, muito famoso aqui em Niterói, São Gonçalo, leste fluminense em geral. E o gabinete do Coronel Salema é sempre muito alerta às necessidades que nós, enquanto advogados militantes na área, víamos no mercado condominial ou no mercado imobiliário durante a pandemia, sempre tiveram abertos a nós para buscar soluções legislativas para o Estado do Rio, né? E sempre se ofereceram a isso. Então, no próprio gabinete do deputado Coronel Salema foi gestada, salvo engano, a ideia de elaborar uma lei que auxiliasse as administrações condominiais em prol da defesa e proteção da saúde no Estado durante a época de pandemia, e veio um anteprojeto de lei que nós tivemos a oportunidade de modificar. E aí foi nessa que surgiu a possibilidade de que o doutor Francisco e eu pudéssemos dar alguns retoques no projeto que veio,
né? E que acabou originando a Lei 8836 hoje, né? O fato de alguns condomínios ainda insistirem e realizarem assembleias por meio físico, né? Na minha concepção, não é nenhum problema no atual momento de flexibilização. O problema é, ainda nos momentos de maior restrição, insistir-se na realização de assembleia física quando existe um diploma legal, uma lei que facilita, tá, em termos de saúde, gente, não digo nem em termos jurídicos, facilita em termos de saúde, né, a ausência de propagação do contágio, coisas do gênero, né? Quando a gente vê a Lei 8836 sendo aplicada, é muito feliz da nossa parte, é muito feliz para nós, né? Quando nós vemos ela deixar de ser aplicada, a gente só lamenta. Mas vida que segue, cada administração condominial é independente para agir como quer e, evidentemente, agindo da forma que quer, responde, né, com a devida responsabilidade nos limites do ato que pratica, né? Assembleias virtuais com bastante número, né? Até numa quantidade bem grande. Semana passada eu terminei uma assembleia virtual às 2h da manhã. Eu fiz sorteio de vaga de garagem através de um sistema próprio, organizado, só que eu não... Oi? Escuto sim. 8h, às 20h. E só com 2 tópicos, tá? Aprovação de previsão orçamentária e sorteio de vaga de garagem, porque ela foi uma continuidade de uma assembleia há 15 dias anterior, que era uma assembleia ordinária de eleição de sítio. Então, ela apenas com 2 tópicos, como era sorteio de 96 vagas de garagem, ela terminou 2h da manhã. Né? Uma verdadeira maratona, mas tudo correto, tudo certo, tudo gravadinho, tudo perfeito, lista de presença feita através do chat. Então, e foi pela plataforma Zoom, né? Existem plataformas hoje até mais profissionais a esse respeito, de lista de presença por e-mail. Então, a Assembleia Virtual tem sido um sucesso. E um sucesso maior até para a dinâmica da Assembleia, que o presidente pode mutar o microfone, pode controlar a fala, entendeu? Então, o anfitrião, se souber usar junto com o entrosamento com o presidente, eu vejo que a Assembleia Virtual ela veio para ficar. Né? Ela veio para realmente dinamizar e dar um maior número de participantes a uma Assembleia. Né? Que geralmente o grande problema de todo condomínio é a pouca participação. Até quando tem briga dentro do condomínio, onde tem conselho brigando com síndico, síndico brigando com conselho, e os condôminos não comparecem, eles não conseguem fazer um juízo de valor do que está acontecendo na realidade dentro do condomínio. Então, a Assembleia Virtual possibilita que todos participem no interior e no conforto de suas residências. O Itagiba tem um argumento que eu falo feito papagaio, que é muito forte. Tem velhinho dentro do condomínio, tem gente que não tem muita intimidade com a internet e tudo mais. Gente, quando o imposto de renda saiu do papel e foi para o disquete, ninguém parou de fazer imposto de renda. Quando saiu do disquete e foi para a internet, também ninguém parou de fazer imposto de renda. Então, gente, a modernidade está aí. Né? Quando a gente saiu de... todo mundo pagava. Quando parou, hoje os bancos quase não têm mais caixa. Todo mundo aprendeu que tem que pagar pela internet, pelo aplicativo. Então, a Assembleia Virtual é o que há de mais moderno. O mercado condominial ele evoluiu 50 anos em 2.
né? Então, eu acredito que isso será o futuro. Os advogados condominialistas, os gestores condominialistas, eu vejo como a melhor forma. É claro que a pessoal para condomínios pequenos ainda é tradição, né? A gente não vai conseguir substituir quando a pandemia acabar de uma vez para outra. Mas eu acho que é um processo gradativo de substituição e de modernidade para o condomínio. Vejo que juridicamente ela é completamente correta. Eu e Itagiba já conseguimos realizar uma assembleia com mais de 100 pessoas híbridas e que a destituição do síndico foi por unanimidade, com debates calorosos, sem cerceamento de defesa. Então, eu acredito que a Assembleia Virtual ela veio para ficar. Utilizar foi o Zoom? Eu gosto muito da do Zoom, não sei o Itagiba, mas eu gosto muito da plataforma do Zoom. Na realidade, independentemente da plataforma, correto, tá? Tem várias plataformas. Tem o Google Team, tem o Zoom, tem o Skype, que inclusive nós estamos usando agora, né? O importante, tá, é que a plataforma permita interação simultânea. Tá? É esse o único, legalmente, na minha concepção, o único requisito. Tá? Por quê? Assembleia virtual é reunião. Qualquer assembleia é reunião. Tá? Reunião parte do pressuposto de que existem pessoas presentes entre si. Só que o conceito de material, se eu tenho a capacidade de desenvolver interlocução simultânea com outra pessoa, independentemente da distância, independentemente do meio empregado, tá? Porque tem muita gente que gosta de fazer assembleia por WhatsApp, tem muita gente que gosta de fazer assembleia em fórum, muita gente gosta de fazer assembleia em aplicativo de administradora de condomínio, onde você não tem possibilidade nenhuma de debater, só de ir lá e votar numa enquete. Isso não é assembleia virtual. Assembleia virtual é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Todo mundo se vendo, ou pelo menos todo mundo se ouvindo, debatendo e depois votando, como é na Assembleia Física. Tá? Por isso, esse já é um mito que a gente desvenda desde já. Tá? Evitar de inovar. O direito das coisas não admite inovação. Para admitir a Assembleia Virtual já foi um parto. Tá? Então não vamos admitir muita inovação no direito das coisas. Não é um direito que admite inovação por natureza, tá? pela normativa básica dele. Tá? Então é basicamente isso. Tá? E só puxando o que o Dr. Francisco Nazaré disse ali do argumento que eu utilizo, tinha um professor de geografia que dizia muito que a Idade da Pedra não acabou por falta de pedra. Né? A Idade da Pedra acabou porque as coisas foram evoluindo. Né? Então, vejam, evidentemente, tá? A Assembleia Virtual, do jeito que ela foi implementada, ela traz sim exclusão. E a gente não pode negar, no momento atual do direito brasileiro, tá, que exclusão é um assunto digno de debate em termos de vulnerabilidade jurídica. Tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi a primeira lei brasileira agora que fala de vulnerabilidade jurídica. E uma das vulnerabilidades jurídicas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é bom deixar claro que vulnerabilidade não se restringe à pessoa com deficiência, se restringe a qualquer pessoa que se depare com a barreira que impeça a participação dela plena e efetiva em qualquer ato que qualquer cidadão praticaria. Existe a barreira tecnológica, que impede que a pessoa esteja devidamente inserida no âmbito digital e exerça todos os atos que ela exerceria como cidadã. Tá? Só que o vencimento da barreira só pode se dar dentro de um limite chamado reserva do possível. Ou seja, eu não posso, o condomínio principalmente, não pode se envidar num esforço muito oneroso que vai trazer muito prejuízo para ele, para garantir a participação de todos nesse momento. Tá? Porque, de um lado, ou o condomínio gasta mundos e fundos para garantir a participação de todos, ou o condomínio trava a administração dele se a Assembleia Física não puder ser realizada. Tá? Então, nesse momento de extrema emergência, admite-se que haja, de certa forma, muito entre aspas, e o condomínio tem que envidar todos os esforços que estejam dentro da possibilidade dele, uma certa exclusão. Se o condomínio agiu da forma máxima que podia para garantir a participação de todos e ainda não tenha garantido. Só que esse argumento não vai poder ser utilizado para sempre. Tá? Esse argumento é excepcional porque a Assembleia Virtual foi imposta ao meio.
tá? E não um meio depois. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, quando a pandemia acabar e as assembleias virtuais começarem a ser realizadas, os condomínios vão ter que começar a se preocupar com vulnerabilidade jurídica em termos de barreira tecnológica. Tá? E essa é uma das primeiras cautelas que, em tempo normal, os condomínios vão ter que pensar, se preocupar e vencer. Itagiba, uma das preocupações... Oi, Nazaré, pode falar. O pessoal do YouTube está dizendo que não está escutando a sua fala na rádio. A minha fala? Como você fala, o pessoal do YouTube não está escutando. Outra coisa, eu queria cumprimentar os amigos do YouTube, né? Minha afilhada Márcia Montalvão, meu afilhado Wendel Brito, o Jonildo e outras pessoas que estão entrando no YouTube, os amigos que estão entrando, e eles estão dizendo que a sua fala não está saindo no YouTube. Eu não sei se tem que consertar alguma coisa aí na rádio. Bom, a gente vai operando aqui na medida do possível. A técnica diz que tá ok agora? Tá ok? Então tá ok. Uma pergunta agora, tanto pro Nazaré ou Itagiba. Sempre que eu perguntar, quem tiver à frente pode responder. Uma das dúvidas que a gente recebeu aqui é o seguinte: a procuração. Pode alguém votar com a procuração sem reconhecimento de firma ou só reconhecendo? O que vocês acham? O que vocês entendem? Vamos lá. O reconhecimento de firma, ele só é exigível quando houver um precedente na convenção. Ou seja, quando constar na convenção que a procuração deve ter o reconhecimento de firma. Ou quando o síndico invocar o artigo 654 do Código Civil solicitando, exigindo o reconhecimento de firma. Se não houver previsão na convenção e se no edital também não for prevista, não há de se exigir na hora o reconhecimento de firma na hora da Assembleia. Então, somente sobre esses dois aspectos. Reconhecimento de firma só pode ser exigido se houver previsão na convenção ou se o artigo 654, o Itagiba é melhor de guardar, 654, parágrafo 2º, se eu não me engano, não é isso? 654, parágrafo 2º, se eu não me engano. Olha o quanto de livro ele lê atrás dele ali, ó. Lógico que ele vai guardar. Então se for, se no edital disser, e o síndico, porque o artigo 654 diz que o terceiro que exigir o reconhecimento de firma, há de se apresentar o reconhecimento de firma. E quem está recebendo, não é o terceiro, quem está recebendo a procuração. E quem está recebendo a procuração é o condomínio. Então, o condomínio, apesar de não estar na convenção, ele pode exigir o reconhecimento de firma no próprio edital de convocação da Assembleia. Em caso de omissão de ambas as partes, tanto da convenção quanto do edital, o presidente ele pode fazer essa diferenciação para receber as procurações? Ou... Não pode. Tem que aceitar ela, pura e simplesmente sem reconhecimento. Norma restritiva de direito a gente interpreta restritivamente. Tá? Se a convenção, tá? Na minha concepção, o edital não poderia fazer esse tipo de restrição. Tá? Porque muitas vezes esse tipo de exigência é utilizada com a finalidade de brecar grupos dentro do condomínio que muitas vezes constituam oposição à gestão atual. Tá? Então, na minha concepção, objetivamente, só com previsão na convenção. Tá? E só puxando, já que a gente mencionou a Assembleia Virtual, tem uma hipótese apenas que, na minha concepção, supre, duas hipóteses, na verdade, que suprem a procuração com a firma reconhecida. Tá? A primeira é antiquíssima, já é utilizada há muitos anos, que é a chamada procuração de viva voz. Quando o condômino pessoalmente comparece na Assembleia, e pode ser a física ou a virtual, tá? Se identifica, assina o livro de presença, diz quem ele é, e diz que ele não vai poder ficar no ato, não vai poder participar do ato, que outorga a procuração de viva voz, outorga a procuração poder de voto para uma outra determinada pessoa que está ali presente. Por quê? Reconhecimento de firma é um instrumento de segurança para, na maior das hipóteses, né, ter uma maior possibilidade de saber que a pessoa que passou aquela procuração é realmente a pessoa que assinou aquele documento. Tá? Então, se você outorga a procuração de viva voz, você tem certeza que a pessoa que está outorgando na sua frente, de viva voz dela, é aquela pessoa. Então, você não precisa de um documento
para dizer que outra pessoa está investida naqueles poderes. Até porque o documento, na verdade, que o brasileiro tem essa noção cartorialista de que precisa de papel e documento para poder fazer alguma coisa. Né? Mas, na verdade, a procuração de viva voz é apenas a prova de que o poder foi passado. Se eu estou ali na frente, dizendo que estou passando aquele poder, tem 90 testemunhas ali na frente vendo que eu passei aqueles poderes adiante. Né? E a segunda possibilidade, já é uma possibilidade nova, né, em caso de assembleia virtual, é a procuração assinada eletronicamente. Tá? A procuração assinada eletronicamente é, inclusive, mais segura do que a do firma reconhecida, porque tem que ter o token do signatário, né? E somente o signatário, em tese, sabe a senha daquele token. Né? E vamos deixar muito claro, tá, gente? Procuração digital somente com a assinatura da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, tá? Que é aquele token que a gente faz na loja, na autoridade certificadora. Assinatura desses sites de assinatura digital, DocuSign, DocGo, não tem validade. Tá? Só teria validade se a própria convenção condominial aceitasse aquele meio. As partes podem eleger meios de assinatura digital. Tá? Mas para o condomínio fazer esse tipo de eleição, na minha concepção, somente através de previsão na convenção, e até onde me consta, nenhuma convenção tem previsão constando, né, que esses sites são válidos para fim de assinatura digital. E complementando, Romário, Pode complementar. nós temos que deixar bem claro para todos os condôminos que desejam otorgar a procuração que ele está nomeando um procurador com amplos poderes para debater todos os assuntos da Assembleia. E, muitas das vezes, esse instrumento procuratório, eles são usados de forma arbitrária e, às vezes, até de forma política. Um exemplo, você a porta, aí vão lá e rejeitam as contas do síndico sem, ao menos, dizer o porquê que está rejeitando, só porque está fazendo uma concorrência política. Aí, quem se sentiu ofendido dessa rejeição vai processar o procurador e vai processar realmente quem acordou a procuração, porque quem responde é o condômino. Então, tem que ter muita responsabilidade na hora da outorga de procuração. Não pode, em condomínio, se banaliza a outorga de procuração. É o único local onde a gente vê banalizado a outorga de procuração, que não entendem qual é a responsabilidade de você nomear. E outra coisa, usando por analogia, o sócio de uma empresa, ele não passa a procuração para qualquer um. E o condômino é sócio da empresa chamada condomínio. E como é que ele passa a procuração para qualquer um? Quem ao menos ele conhece. E acontece. Né? Em quase condomínios, a gente vê que os condôminos são omissos e outorgam procurações sem saber o que está fazendo. Então, a responsabilidade é muito grande. Vai aqui alerta para todos os condôminos desse Brasilzão afora. Brasilzão afora, inclusive o YouTube veio aí para não só Rio de Janeiro, mas todos os estados, e graças a Deus que o condomínio tá crescendo ainda mais. Mais uma pergunta sobre inadimplente, né? Ele é contado quando precisa de um quórum qualificado ou eu posso desconsiderar os inadimplentes uma vez que ele não pode votar? Qual é a posição de vocês em relação a isso? Bem, a base de cálculo prevista em lei é sempre sobre a totalidade dos condôminos. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que a base de cálculo, os 100% de onde você vai tirar 2/3, 3/4 dos restantes, maioria absoluta, vai ser sempre contando os inadimplentes. O que é muito comum de acontecer e que, de certa forma, é arriscado, é você considerar os inadimplentes para votarem, tá? Que a lei não permite. Mas, da mesma forma que a lei não permite, a lei também não dá solução. Né? Então, assim, a lei é muito seca. A lei, em termos de condomínio, é extremamente seca. Né? Então, tem, salvo engano, 23 artigos para regular a instituição que mais traz problema no direito e reconhecido no direito como a que mais traz problema. Tá? E a gente acaba ficando legado a uma série de situações em que a gente não tem saída. Né? Então, muitos juristas, inclusive juristas respeitados, entendem que em hipótese de quórum qualificado, tá, para que você obtenha aquela deliberação, é uma questão um pouco insegura, mas é a solução que se encontra muitas vezes quando o condomínio, por exemplo, precisa aprovar uma convenção condominial
ou ratificar a convenção, né? Então, não tem muito jeito. A lei também não deixa muita alternativa para nós. Pesquisando algumas decisões, mas são poucas, que desconsidera o inadimplente. Mas é assim, é arriscado. Eu acredito que a lei condominial, por mais que tenha sofrido uma evolução, eu acho que ela ainda vai ter muito a se evoluir, há muitas brechas e só o tempo vai corrigir isso. Eu defendo, inclusive, Romário, que condomínio já era para ter um código próprio. Não uma legislação própria, mas um código próprio. São tantos os senões, são tantas as dúvidas, né? Já dizia o nosso ídolo Silvio Capanema, quanto mais eu estudo condomínio, mais eu tenho dúvida. Né? Então, se o Silvio Capanema tinha dúvida, imagine nós aqui, meros mortais. Entendeu? Ele chamava condomínio de condemônios, né? Brincando, de tanto problema que surgia. Ele dizia que é o único lugar onde o demônio não manda representante, ele vai pessoalmente a uma assembleia condominial. Né? Mas ele falava de forma lúdica, né? E ele tinha essa prerrogativa, né? É o único que tinha essa prerrogativa de chamar condômino de condemônio. Ele falava também que o problema era a letra C, né? Cota condominial, condômino, cachorro, cano, criança, tudo está envolvido nas demandas condominiais, né? O problema era a letra C. É da letra C. Cano, carne, cachorro. Cachorro, tudo tem a letra C e são os grandes problemas do condomínio. Gente, há uma polêmica, e alguns polemizam, sobre o voto do que pede, sobre a confiabilidade dele. Né? Uma vez que a gente até se questiona o voto eletrônico hoje, uns querem papel, outros querem eletrônico. O que vocês entendem pelo o que pede, aquela maquininha que computa o voto? Aquilo é seguro? Aquilo tem previsão? Não tem previsão? O que vocês entendem? Olha, o Sérgio tem até uma história bem legal sobre uma modalidade de assembleia que ela deve ter sido o drive-thru. Volta um pouquinho que a gente perdeu o teu áudio e devia ser muito interessante. Na verdade, ele está falando, Fabinho, do voto em controle remoto, que nem foi naquele condomínio onde os votos eram pelas frações ideais. Mas era muito... ele está falando só sobre o voto eletrônico na Assembleia, né? Isso. Por acaso, né, eu certa vez representei um grande proprietário num grande condomínio que, inclusive, tinha sido responsável pela incorporação do condomínio. Só que essa empresa incorporou o condomínio. O voto no condomínio era por fração ideal. E a soma das frações ideais todas era 3.800.000. Então, você não tem como ter uma assembleia com 3.800.000 votos. Né? Porque cada unidade com uma fração ideal diferente, cada uma delas com uma fração ideal acima de 8.000. Então, tudo quebrado. Então, era um horror. Né? Então, os votos eram realmente por pads, né? Era um controlezinho remoto onde você escolhia a sua opção. As opções eram pré-definidas pelo presidente, né? E você escolhia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E aí os votos eram apurados em tempo real, em pouquíssimo tempo, acho que menos de 1 minuto, você já tinha o resultado. E por acaso nessa Assembleia, eu compareci com 1.091.091 votos. Né? No universo de 3.800.000 é coisa dessa. E mesmo assim eu perdi tudo. Então, assim, particularmente, é sempre bom que exista uma certificação sobre a lisura do processo. Né? Às vezes por um auditor externo independente, alguma coisa do gênero. Até porque o condomínio que busca esse tipo de serviço, tá, certamente tem um recurso financeiro para implementar. Né? Um condomínio pequeno não precisa disso. Agora, um condomínio grande, com 3.800.000 frações ideais e mais de 500 unidades, com certeza tem como arrecadar dinheiro suficiente, contribuições suficientes para se buscar de contagem, mas o método eletrônico certificado. Aí, na minha concepção, os votos foram contados de forma justa, até porque a gestão do condomínio estava sob a responsabilidade do meu cliente na época, e meu cliente perdeu, inclusive, a eleição para síndico, perdeu todas as deliberações. Né? Então, aí eu acredito que tenha sido bastante
bastante rígida, com lisura, né, a contagem, mas é uma preocupação a se tomar, né? Basta ver que no primeiro voto eletrônico, se alguém engano, aqui no estado do Rio, teve um escândalo que direcionava, para cada 4 votos nulos, direcionava um voto para um outro candidato, né? Acha interessante colocar quem votou em quem nos balancetes, ou seja, dar uma transparência maior se nominar esses votos, ou isso também não ajudaria? O sindicato dos condomínios aqui do Rio de Janeiro, né, com exceção de Niterói e São Gonçalo, né, que é o Secov Rio, recomenda, tá, que nas atas sejam sempre incluídos os votos que foram dados por uma unidade ou outra em determinada deliberação, né? Então, de certa forma, é prudente, sim. Ele falou uma coisa que é balancete. No balancete, não. Na ata, sim. Balancete é só prestação de conta e demonstrativo financeiro. Né? No balancete, entendo que não. Mas nas atas, o máximo que você puder dar de transparência, né, é viável. Você iniciar a ata, inclusive, dizendo todas as unidades que estão ali presentes. Né? E depois deliberar. Agora, se for uma coisa polêmica, se não for uma coisa polêmica, não vejo necessidade de enumerar quem votou em tal coisa, entendeu? Agora, quando você vê que o voto é apertado e tudo, não. Mas quando você vê aí uma diferença muito grande, eu acho que é excesso de zelo e vai acabar a ata não sendo uma ata, vai ser uma degravação, entendeu? Então eu já tive casos realmente de solicitar de degravação, tem que contratar perito, né, para pegar a gravação da Assembleia e fazer uma degravação. Deu aí quase R$2.000 para registrar essa ata, né? Então, quer dizer, tem coisas que são exagero, falta de bom senso, né? E a Assembleia de Condomínio, eu defendo, doutor Romário, que a Assembleia de Condomínio, quase na sua totalidade, deve ter a presença de um advogado, porque são temas jurídicos ali debatidos e que muitas das vezes, se não há uma assessoria jurídica de um advogado condominialista, tomam-se decisões que elas ou serão anuladas ou serão nulas de pleno direito, como decisões em assuntos gerais, né? Então, a Assembleia deve ter uma assessoria, como a gente está com o projeto de lei agora também, que tem que ter a presença do advogado na elaboração da convenção do regulamento interno, que, se Deus quiser, vai passar no Congresso Nacional, né? Que já é uma atitude que já devia ter há muito tempo, em analogia até ao contrato social das empresas. Ainda não precisa dar o contrato social das empresas, mas a convenção de sociais de uma empresa, por exemplo, de uma limitada, de uma ERE. Maravilha. Gilmelo, mais uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta sobre a questão da Assembleia Virtual em relação à participação do síndico, dos conselheiros, do subsíndico. Como que é essa organização na prática dessa virtual, né? Sobre o poder de voto, quem vota primeiro, vocês que passaram aí, quem foi? Acho que foi o doutor Francisco, por uma assembleia que terminou às 2h para decidir vagas, né? A gente sempre gosta de contar cases aqui no nosso programa, porque tem muito síndico assistindo, a gente está vendo aqui pelo YouTube também, a gente está chamando pelo canal Expo Síndico. Então, conta pra gente, porque a gente já sabe que na presencial a Assembleia é quente, né? Aquecida. Como que é na virtual? Vocês fecham os canais? Como é que é esse controle aí dos ânimos? Olha só, a Assembleia Virtual, ela é igualzinha à presencial, né? Eu só vejo que a gente tem mais ferramenta de controle na virtual que na presencial. Porque às vezes na presencial a única coisa que vai calar é uma cadeirada, né? Quando a gente vê aí que a cadeira voa, né? Essas coisas todas. Mas já tivemos debates calorosos, sim, na Assembleia Virtual. Eu, por exemplo, eu tive um microfone mutado numa Assembleia Virtual e que a anfitriã achou que ela tinha o poder de mutar meu microfone. E eu relatei que ela não tinha o poder de mutar o microfone. Que o comando mesmo na virtual, ela é do presidente e não do anfitrião. O anfitrião está ali apenas para controlar virtualmente os microfones e obedecer à ordem do presidente. Então eu vejo que na virtual é a mesma coisa, sem problema nenhum. Se tiver organização na presencial, vai ter a mesma organização na virtual. Se tiver desorganização na virtual, vai ter na presencial. Tem muito a ver com a experiência do presidente, né? E com a experiência também
da pessoa que está operando a plataforma, se ela tem um domínio de mutar microfone, dessas coisas todas, de identificar as pessoas. Eu, por exemplo, tive o cuidado de identificar os 96, seja no chat, seja na tela. Né? Para quando falasse, o presidente já sabia na tela. Eu cheguei a ter 3 telas diferentes, minha tela é grande, de quadradinhos para identificar. Mas eu fui lá e botava o bloco e apartamento, o nome de cada um. Até para o secretário ter a facilidade de formular, de elaborar a ata dizendo a fala de cada um. Mas eu não vejo problema nenhum, eu vejo como benéfica virtual, sinceridade, eu vejo só ponto positivo. O único ponto possivelmente negativo é a falta de entrosamento das pessoas com as ferramentas. E se a gente praticar, vai conseguir. Eu também. Olha só, Skype, há muito tempo que eu não entro no Skype. Né? Já entrei quando o Skype começou. Entrei agora, fui lá, apertei, pô, entrou. Entendeu? Então, muita gente não tem a experiência, mas, gente, tudo que é novo amedronta, né? Mas o novo é tão bom, né? A gente vê o Itaguiba aí novinho e tão bom naquilo que ele faz, né? Então, eu gosto do novo, eu gosto da inovação, eu gosto da tecnologia, né? Apesar de eu já estar velho, mas eu gosto das coisas boas e as coisas novas que vêm surgindo. Quem a gente poderia dizer que a gente estaria dando uma entrevista para uma rádio, né? Isso aí virtualmente. Isso aí é muito legal, gente, muito legal. Perfeito. E onde fica a responsabilidade das administradoras nesse novo panorama? Vai ter que se adaptar, vai ter que ter um sistema próprio, vai usar o que tem? Qual é essa perspectiva de futuro? Olha só, bem que você sabe, eu sou CEO da Cifra, administrador de condomínio. Né? Eu vejo o seguinte, não é só na virtual. Quem não acompanhar a tecnologia está fora do mercado condominial. Quem entender que não tem que ter aplicativo para tirar a segunda via de boleto, não tem que ter balancete digitalizado, não tem o domínio sobre plataforma de assembleia virtual, não consegue fazer reunião com seus síndicos e com o conselho, com os condôminos de forma virtual, está fora. Então, a administradora, como qualquer outro ramo de atividade, como a educação, hoje de forma híbrida, de forma virtual, tem que se adaptar à tecnologia. A tecnologia veio para ficar e a tendência foi evoluir. Então, a responsabilidade do administrador, eu não vejo responsabilidade, eu vejo está inserido no mercado e está fora do mercado. Quem não se adaptar está fora do mercado. Hoje, vale com o sistema Superlógica. O Superlógica tem plataforma própria de assembleia virtual. Ainda não testei, eu estou fazendo pelo Zoom. Né? Mas a próxima assembleia eu vou testar o do meu sistema Superlógica, que é um dos sistemas mais modernos que existem no Rio de Janeiro. Então, eu vejo que tem plataforma próprias, cada hora estão se criando outras plataformas, tem plataforma... Eu já utilizei nessa que terminou 2 horas da manhã, um sistema de sorteio de vaga de garagem eletrônico. Então, isso aí a gente tem a todo momento. Como o Sérgio falou, esse mês, quando ele falou, vai ter assembleia. E, novamente, vai ter que solicitar uma empresa que tenha uma passagem de voto através eletrônico, porque somar aquela quantidade enorme de fração ideal só no sistema eletrônico. Na mão não daria nem para resolver na hora a votação que uma assembleia tem que ser o resultado na hora. Então, eu vejo que tecnologia veio para ficar. Quem não tiver tecnologicamente avançado no seu tempo, realmente vai ficar de fora. Nazaré. Sinceramente, se só me permite, Pode, a questão da responsabilidade do administrador na Assembleia Virtual, para mim, não modifica muito. Tá? A não ser que o administrador se comprometa a fornecer a plataforma. E eu acho que esse é o diferencial que muitas administradoras têm feito e que tem sido muito salutar. Porque muitas vezes da prática, principalmente quando a prática a nós foi imposta, da prática a gente consegue ver onde existem certos erros para já ir cortando na próxima. Né? Mas de resto, a responsabilidade elementarmente é a mesma. Né? Que é fazer controle de inadimplência, escriturar livro de presença, que na minha concepção pode ser escriturado pelo secretário, o secretário apondo presente do lado de quem se fez presente no ato. Né? Então, para mim, a responsabilidade das administradoras não muda. Agora, se elas vão ou não entrar no século XXI, isso vai ser determinante para saber se elas vão continuar no mercado ou não. Perfeito. Eu ia perguntar para o Nazaré o seguinte: a gente está falando toda hora em evolução. Por mais que a gente tente sair, toda hora está vendo evolução, tecnologia.
E isso vai chegar a um ponto, ou já chegou, no síndico. A figura do síndico profissional, ele vai ser algo necessário, é um caminho que não tem como desviar, ou quem não será síndico profissional, quem não se especializar, ele vai, entre aspas, se sucateando, porque até que ele não vai conseguir acompanhar essas mudanças. Romário, na verdade, eu creio que não seja a questão do síndico profissional. Eu acho que seja a questão da especialização. Né? Eu tenho síndicos, conheço síndicos orgânicos, internos, muitíssimo competentes, muitíssimo estudados e que só querem saber de administrar aquele próprio condomínio deles. É uma tendência, tá? Mas o futuro é a especialização. É saber o que você está fazendo, é saber das suas responsabilidades, é você saber como agir. Né? Claro que o síndico dito profissional, né, é o mais propenso a ter essa especialização. Mas, da mesma forma que em todo lugar existe gente ruim, tem síndicos profissionais que também, a despeito de ter conhecimento, utilizam o conhecimento para o mal. Tá? E é mais um mito aqui. Né? Desconfiem. Tá? Desconfiem de qualquer contratante, advogado, síndico profissional, administradora, pesquisem. Tá? Só uma pequena volta aqui, porque às vezes, quanto mais respeitável você parece, pior você é. Né? Eu não tenho nada a esconder. Se você pesquisar minha vida em internet, coisa do gênero, você vai ver que eu tô limpo. Entendeu? Mas nem todo mundo está. E eu acho que é esse o ponto que tem que ser observado. Especialização é importantíssimo, mas não basta conhecimento, tem que ter caráter. Eu vejo da seguinte forma, o Dr. Romário. O síndico profissional, a gente sabe, muita gente fala síndico profissional, síndico profissional. Síndico profissional é um nome fake, né? É um nome de marketing. Porque o síndico profissional não existe. Existe o síndico externo e o síndico interno. Aí que a gente chama de síndico profissional e síndico orgânico. O que é o síndico orgânico? Aquele que é condômino, aquele que mora. O que é o síndico profissional? Aquele que não mora, aquele que é externo, aquele que é contratado. E nós temos síndicos brilhantes. Nós temos aí, a minha afilhada está aqui no YouTube, a Márcia Montalvão, coisa aqui o Dr. Romário. Tem o Gilcimar Contador, o Wendel Brito, Márcia Montalvão, está todo mundo assistindo. Então, tem síndicos profissionais brilhantes que se aperfeiçoam, que se aprimoram. Né? Como o Sérgio falou, a especialização fala em primeiro lugar. A Márcia, por exemplo, ela não cansa de fazer curso. Ela é administradora de empresa formada, né? Já tinha que estar fazendo direito agora, já falei para ela, tem que fazer direito, vai ser uma brilhante advogada se eu quiser. Né? Está sempre assistindo as lives, não perde uma live sequer. Ela já está aprendendo direito com a gente, até tem coisas que está arriscado a defender tese melhor do que a gente, de tanto que assistiu a nossas lives. Agora, o síndico ele tem que se aprimorar, senão realmente ele vai ficar para trás. Daqui a pouco tempo, não vai ter mais síndico orgânico, gente. Até porque a coisa está se modernizando muito, a responsabilidade está aumentando. E vai ter síndico orgânico que a gente, quando for para a Assembleia, não sabe se ele é profissional ou orgânico. Porque, apesar dele ser orgânico, ele se aprimorou, ele se aperfeiçoou, ele estudou, ele fez os cursos. E outra coisa, Romário, inclusive que um projeto de lei já está pronto, como o texto do Dr. Sérgio Itagiba. Com a presença do síndico profissional, já vemos outra necessidade, o Conselho Fiscal Profissional. Porque o síndico profissional, sem um conselho amador, não adianta de nada. Né? Eu estou com um condomínio agora que eu acabei de romper contrato porque o Conselho Fiscal quer que eu faça o balancete de acordo com as diretrizes dele. Ou seja, o contador não é mais contador. Eu preferi encerrar o contrato do que ter um desgaste. Porque o contador ele tem que se impor. Não dá para as pessoas falarem que teu balancete está errado sem provar que está errado. Por quê? Porque eu até falei para o síndico, o extrato bancário, o Itaú, o Bradesco, o Santander, ele não muda o formato do extrato porque o correntista não entendeu o extrato, não sabe o que é uma aplicação de CDB. Então, enquanto a gente não tiver o normativo de contabilidade condominial aprovado, coisa que você sabe muito bem que a gente está batalhando, e isso a gente agradece muito ao nosso vice-presidente Rafael Machado e também ao nosso presidente Saguiné, que está dando esse apoio à Comissão de Contabilidade Condominial para normatizar os procedimentos contábeis,
para não passar o que eu estou passando agora. A gente faz a demonstração contábil e um leigo diz que a sua demonstração está errada porque ele não entendeu. Então, eu acabei de responder o e-mail antes de começar a reunião, que não quer dizer quando a gente não entende uma coisa que a conta está errada. Quer dizer apenas que a gente não entende. Agora, normas contábeis são feitas para serem entendidas, mas elas têm procedimentos. Né? Um engenheiro ele não dá um laudo para qualquer um entender, ele dá um laudo baseado em normas técnicas. Então, a gente está batalhando para isso. A gente, dentro da Comissão de Contabilidade Condominial, se Deus quiser, se não fosse a pandemia, a gente já teria avançado mais nisso. Vamos avançar mais para o contador não passar por isso. Na quinta-feira mesmo, eu vou participar de uma live com o meu afilhado Gilcimar, que é um brilhante contador de Niterói. Está presente, Gilcimar Conceição? É Gilcimar Conceição, Tá nosso presente. meu afilhado querido. E a gente vai participar para quê? Para falar um pouco da presença. E é a primeira vez que numa live eu sou intitulado contador condominialista. Olha que coisa linda, doutor Romário. Tá vendo? Né? Não é mais advogado condominialista apenas, agora é o contador condominialista. Olha que frente que a gente está abrindo agora para os colegas contadores. Né? Então vai precisar sim, o contador precisa se especializar em contabilidade condominial, que é diferente da contabilidade empresarial. Então, o decorrer que vai passando, a atividade condominial está se tornando cada vez mais profissional. A administradora que não se atualizar em tecnologia vai ficar para trás. O gestor condominial que não se atualizar em legislação, gestão e também contabilidade e direito condominial também vai ficar para trás. Sabe as palavras e com orgulho, né? Contador condominial. Eu queria agradecer aqui o pessoal do YouTube. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Gilcimar Conceição já foi citado. O Jonildo sempre tá. Ele tá no grupo lá, Jonildo Malta. Boa tarde. Cadê? O Wendel Brito, esse também sempre aparece. Lu Caribe. Márcia Montalvão, ela esteve aqui no primeiro programa. Gente, Minha afilhada. Sua afilhada? Minha afilhada querida. A única afilhada, né? Ela é privilegiada. Da aula, cadê? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Se eu lembro de mais alguém. Márcia Mendonça. Márcia Mendonça falou verdade. A tecnologia veio para ficar. Pessoal, estamos 5h58. Faltou alguma pergunta que vocês falaram assim, pô, eu queria responder. Faltou algum tema? O que vocês acham disso? Faltou algum tema, alguma pergunta que eu não fiz? É só uma definição, o Romário, da gente falar dos tipos de assembleia, né? Nós temos dois tipos de assembleia definidos em lei, que é a assembleia ordinária e extraordinária. E a principal, que é o início da vida operacional e financeira do condomínio, não está prevista em lei. E a gente precisa regulamentar isso, fazer uma previsão legal, que é a Assembleia Geral de Instalação. E que hoje é uma bagunça, cada um faz o que quer. Né? O edital, a gente não sabe quem convoca, é convocado, é claro, pelas incorporadoras quase sempre. Quando chega na Assembleia de Instalação é terra de ninguém, já vem síndico eleito, já vem administrador escolhido, empresa de terceirização. E o condômino, que está virando condômino naquele momento, e que está doido para pegar a chave do imóvel, aceita qualquer coisa. Aí começa o grande problema. Aí o condomínio não vai ser o sonho, vai ser o inferno. Porque o condomínio é mal administrado, com uma cota condominial calculada sem base técnica, e sim só com base de marketing. Porque eles tentam vender as unidades dizendo que o condomínio vai ser barato. Quando chega para administrar, não dá para pagar nada. Né? Então, a gente tem que falar também sobre a importância da AGI, que é a Assembleia Geral de Instalação. Né? Nós temos vários momentos do condomínio: instituição, constituição e o início da sua vida propriamente dita, que é após a Assembleia de Instalação. Então, isso nós temos que bater bem na tecla. Os advogados condominialistas têm que bater para regulamentar esse início, porque se ele for errado, o meio e fim vai ser horroroso. Muitas das vezes entrega sem a convenção um condomínio de 400 unidades que nunca mais vai conseguir fazer a convenção, porque nunca mais vai conseguir 2/3 para poder aprovar a convenção condominial. Então, é uma assembleia muito importante e que, infelizmente, o legislador esqueceu dela, né? Porque ela não está prevista em lei. Né? Então, é esse recado que eu gostaria de dar sobre os tipos de assembleia. E, Nazaré, só para quem está assistindo, qual seria a diferença de AGO para AGE? Vai lá, Itagiba.
Vamos lá, gente. A AGO e a AGE, muita gente acha que a diferença da AGO para a AGE é que na AGO existem deliberações específicas para serem tomadas, né? Eleição de síndico, previsão orçamentária, aprovação de contas e fixação do valor das contribuições condominiais. Tá? Só que, na verdade, o que diferencia a ordinária da extraordinária na realidade, tá, é a previsibilidade de realização. A ordinária acontece uma vez por ano e a extraordinária acontece quando é necessário. Bom, se o critério de diferenciação fossem as matérias que são votadas na ordinária, você não poderia fazer a aprovação de contas em assembleia extraordinária. Você não poderia fazer votação de previsão orçamentária em assembleia extraordinária. Você não poderia fazer eleição de síndico em assembleia extraordinária, ainda que o titular tivesse renunciado. Né? Muitas vezes é comum que haja algum problema na assembleia e que alguma deliberação fique como extraordinária. Né, principalmente aprovação de contas, né, ou previsão orçamentária, que são os temas que costumam ser mais polêmicos, né? Então, a diferenciação não são as matérias. A diferenciação é a previsibilidade. Ordinária uma vez por ano e extraordinária quando necessário. Maravilha. Ficou faltando alguma coisa, Itagiba, de pergunta? Olha, de pergunta não, mas era só para dizer que, em termos de assembleia virtual, né, a assembleia virtual era tabu, mas o mito era que ela era ilegal. Né? Porque, na verdade, a assembleia virtual sempre foi ilícita, né? Pelos motivos que a gente já expôs aqui. Né? Eu acho que só faltou eu dizer isso. Né? A despeito de ser tabu, o mito era a ilegalidade e não a legalidade. Perfeito. Já que só faltava isso, um minutinho para você se despedir. Eu? É lógico. Maravilha. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Romário, a Rádio Ponto e Vírgula, agradeço imensamente. Falar de condomínio para a gente é muito bom. Eu cheguei aqui um pouco combalido, eu já estou até melhor. Né? Condomínio é um remédio, né? Como é que a gente te acha, Itagiba? O pessoal gostou de você falando, como é que o pessoal te acha? Tem Instagram, tem site, como é que eu te acho? Eu tenho um impedimento ético para dizer. Tá, mas quem procura acha. É o que eu posso dizer dentro dos limites legais. Tá? Mas, enfim, muito feliz. Como eu disse, o condomínio é um remédio. O problema é a dose. Né? Mas, normalmente, quanto mais, melhor. Tá bom? Era isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos, a galera aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, de verdade. É com você, Nazaré. Um minutinho. Desejar a todos um ótimo final de tarde, muito feliz com o convite do Dr. Romário e do grande amigo Rafael Machado. Em agosto, a gente deve vir com novidade aí no CRC, né, pela comissão que devemos estar criando aí de assuntos legislativos, em defesa da classe da contabilidade e também da especialização do contador condominialista. Vamos brigar por isso, vamos brigar de ser obrigatória a presença do contador também na prestação de conta. Porque chamou de balancete, é contador que assina, não é advogado, não é administrador de empresa, não é corretor de imóveis. Se chamar de auditoria, atividade exclusiva do contador. Então não chamem de auditoria e bote qualquer um para fazer. A auditoria é atividade exclusiva do contador. Chamou de balancete, é atividade exclusiva do contador. Então, se quiser chamar diferente, é prestação de conta, não é balancete. Então, vamos procurar, vamos lutar para a gente criar cada vez mais a união da classe dos gestores de condomínio. Né? E desejo a todos que se cuidem. O vírus ainda está muito ativo. Exemplo, é o nosso Itagiba aí, que está com vírus, mas graças a Deus bem ameno, vai passar logo, já está passando, mas nem todos têm essa sorte. Então, devemos trabalhar sempre com cuidado. Não podemos deixar de trabalhar, não tem jeito, mas com muita cautela. E muito obrigado. E a hora que precisar, eu já falo em meu nome do Itagiba. Estamos aqui de pé à ordem, sempre para atender qualquer solicitação, principalmente de vocês, que são grandes amigos. Fiquem com Deus. Agradeço o convite, olha, agradeço a presença dos dois, mesmo que virtual, mas abrilhantaram, acho que o tema é muito relevante, tá? Muito obrigado. Teremos outros temas para ser debatidos, vocês serão convidados novamente. E me despeço aqui com a minha colega de bancada, Gilmelo, faz o encerramento.
Eu vou encerrar falando que eu quero tanto o doutor Francisco Nazaré quanto o doutor Itagiba na Expo Síndico de novembro, lá no Copacabana Palace. A gente quer uma mesa para o senhor falar sobre contabilidade condominial. Para mais de 300 síndicos, até lá a gente já está com tudo certo aí, esse vírus controlado, fim de setembro, quase 70% aí da população vacinada, novembro, se Deus quiser, estamos de volta aí. Eu quero vocês lá comigo, hein? Porque eu achei... eu sou uma organizadora de eventos, uma comunicadora e que amo o setor condominial e fiquei muito interessada nesse assunto e tenho certeza que tem muita dúvida aí na cabeça do síndico em relação à contabilidade condominial. Muito obrigada, uma excelente tarde. Vamos em frente, fiquem com Deus. Melhoras, doutor Itagiba. Obrigado, Gil, muito obrigado. Missão dada, missão cumprida, convite aceito. Oba! Rádio